Um jovem plebeu que a única coisa que ele tinha era seu esforço, e o que ele mais almejava era se tornar melhor que o loirinho, que também tinha o mesmo nome com a mesma pronúncia do nosso protagonista. Os dois se chamavam Leon, porém, o Prota estava lá há 3 anos e nunca conseguiu superar o loirinho. Mas isso tudo muda depois que o Prota implora por ajuda dos deuses, que tiveram um pouco de pena do nosso meninão e mandaram uma espada super roubada para ele. Mas como que isso vai ficar? Fala aí, meus nobres, beleza? O recap de hoje vai ser sobre o Moá, que está aparecendo aí na tela. Eu me chamo Matheus, mas antes, peço de coração que se inscreva no canal. Também peço que deixe seu like, compartilhe o vídeo, estará me ajudando pra caramba. Agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. Agora começa com o nosso meninão tirando o X1 contra esse loirinho aí. E como eu falei no início, os dois possuem os nomes com as mesmas pronúncias. Então, basicamente, os dois se chamam Leon. O problema era que o loirinho era muito melhor que o nosso protagonista, tanto em esgrima quanto a todos os aspectos. Mas a única coisa que o loirinho não tinha era o esforço do nosso meninão. O nosso meninão ficou putaço com ele por conta que ele não estava lutando a sério. O loirinho sempre luta como se estivesse brincando com crianças. Ninguém na academia real ousa lutar contra o loirinho, a não ser o nosso meninão. O Prota logo fala que isso acontece porque o loirinho fica brincando com seus adversários, e para muitos isso é como se fosse uma humilhação. O loirinho assume que pegou leve com o Prota, mas fala que ele tinha melhorado bastante. O nosso meninão pega a espada e pula em cima do loirinho, falando que o que ele mais odiava nele era essa atitude condescendente. Enquanto o Leão Loirinho brincava com o nosso Leão, o pessoal o venerava, falando que ele era incrível e que o nosso meninão não era páreo para ele. Mas mesmo o Prota não sendo capaz de derrotar seu, como posso dizer, xará, né? Ele foi o único que não foi derrotado com um único ataque. Em seguida, o Leão Loirinho derrota o nosso meninão de novo. Já faziam 3 anos que o Loirinho tinha se transferido para aquela academia. O Prota não conseguia superá-lo, não importa quanto ele treinasse, o quanto ele botasse todo o seu esforço naquilo. Apesar deles terem a mesma escrita, o Loirinho era diferente do Prota em todos os aspectos. O Loirinho parecia um protagonista de contos de fadas. O Prota não acreditava na história que ele era apenas um plebeu. No mínimo, esse cara teria que estar na classe nobre. Qual o sentido dele estar fazendo isso na classe dos plebeus? Será que era tão divertido assim entrar no caminho do Prota? Enquanto o Prota pensava essas coisas, chega o Loirinho perguntando se ele estava bem. Pô, mano, esses dois parecem Goku e Vegeta. O Prota não conseguia odiá-lo, porque simplesmente o Loirinho era muito gente boa. O Loirinho estende a mão pro nosso meninão, mas quando ele ia apertar a mão dele, chega essa garota chamada Chloe. E quando o Prota vê ela, ele simplesmente rejeita a ajuda do Loirinho, para não parecer fraco, né? O cara é esperto. Ela começa a brigar com o nosso protagonista, falando que ele começou outra briga com o Leão, e pergunta por que ele continuava tentando se sabia que ia perder do mesmo jeito. Enquanto o Loirinho tenta babar a Chloe, ela simplesmente só tem olhos pro nosso protagonista, velho. Em seguida, ela pega na mão do nosso meninão e vê que ele estava sangrando. Rapidamente, ela fala que vai cuidar do ferimento dele, mas o nosso meninão fica putaço com ela e grita dizendo pra ela não se incomodar com ele. Pô, mano, uma mina dessa dando mole pra tu e tu fica pagando de besta, velho, mano, tu é muito otário. Em seguida, o Prota vai treinar putaço. O nosso meninão sentia um pouco de inveja do Leão Loiro, por conta que ele tinha tudo, né, que o Prota não tinha. O cara era loiro, tinha suporte da família, era bom em esgrima, tinha um mestre roubado, tinha sangue nobre. Em todas as palavras, o cara se chamou de merda de todas as formas. Mas pior, e era verdade mesmo, a única coisa que o Prota tinha invejável era o seu esforço. O Prota bate com tanta força na madeira, que sua espada de madeira acaba quebrando. Naquele mesmo dia, estava acontecendo o aniversário do Leão Loiro. O Prota, vendo que era um merda, começa a chorar e clamar pela deusa, perguntando qual era a razão de todo o seu esforço e da vida dele. O Prota cai na real, percebendo que ela não ia responder. Em seguida, cai algo parecido com um meteoro do céu. Na festa do Leão Loiro, a Chloe pergunta onde que estava o nosso meninão. O Leão responde que não fazia ideia onde ele estava. Ele jurava que o nosso meninão estaria na festa. Sabendo disso, a Chloe sai correndo dizendo que vai procurar o nosso protagonista. Existia uma profecia que quando o Leão Loiro completasse seus 18 anos, uma espada que destrói o mal desceria dos céus. Mas essa profecia, ela foi um pouco precoce.
A espada caiu do céu antes que um membro que carregasse o sangue real se tornasse adulto, e caiu logo pro nosso meninão. A espada manda o Prota se levantar. O Prota fica desacreditado, né, mano? Velho, como que pode uma espada cair do céu? Mas beleza. A espada fala que foi o leão que tinha chamado ela. O Prota fica sem entender. Essa espada era uma espada santa. E ela fala pro Prota que ele tinha razão. Esse mundo realmente era injusto, enquanto as pessoas que têm tudo ganham ainda mais, e as pessoas que não têm nada perdem tudo. E ela fala que todos merecem uma chance, e em seguida pergunta se o Prota acreditava ser digno de tal poder. O nosso meninão bate no peito, fala que a realidade dele é muito injusta, por conta que independente do esforço do Prota, ele foi classificado como bosta. Ele trabalhou duro para quebrar essa realidade e não queria jogar todo o seu esforço no lixo. Dito isso, a espada vê que deu a oportunidade para a pessoa certa e manda o Prota puxar ela. O Prota pega a espada e ele começa a sentir o poder dela. Em seguida, ela acorda pensando que tudo aquilo não passava de um sonho. Mas quando ele olha para a parede, a espada estava lá. A espada fala que essa foi a oportunidade que o nosso meninão recebeu e era bom ele não desperdiçá-la. Esse foi o caminho espinhoso que ele escolheu, e nem adiantava pensar que só porque ganhou a espada mais roubada do planeta, ele iria ficar forte. Ele tem que continuar ralando. Em seguida, a espada manda o Prota segurá-la para assim ver o nível de habilidade com a espada do nosso protagonista. Para assim ter um treino apropriado para o nível dele. O Prota estava preocupado caso alguém lhe visse. A espada fala que o Prota não deve dar desculpas a ninguém por coisas que não foram ensinadas a ele. Hashtag espada motivacional. Gostei. O Prota ficou motivadão. Filhão pegou a espada e começou a fazer os movimentos. Mas ele sentiu que tinha algo diferente. Agora ele conseguia sentir a força fluindo em suas mãos só por simplesmente alguém confiar nele. Realmente, isso faz toda a diferença. A espada manda o Prota parar, e quando ele viu a espada de madeira que o Prota estava utilizando tinha quebrado, o Prota fica sem entender, e a espada fala que ele não ia melhorar, apenas confiando em suas habilidades sem motivo nenhum. Também cita que o Prota treinou seriamente o básico, que não tinha o que criticar. A espada então fala que vai ensinar o Prota a movimentar o seu corpo, que era o fundamento das artes marciais. Em seguida, a espada manda o Prota correr o campo de treinamento até ela mandar parar. Cortando para a sala de aula, o Prota estava quase dormindo por conta que tinha dado seu máximo no seu último treinamento. Bom, a espada acorda o Prota todo assustado e pergunta no ponto de vista do nosso meninão o que lhe faltava. Ele fala que achava que era esgrima ou talvez a aura. A espada fala que o que faltava no nosso meninão eram seus olhos e que a partir daquele momento ela iria ensinar o Prota a ver corretamente. A bolinha manda o Prota usar o professor como exemplo, dizendo para o nosso meninão fixar o olhar nele por 10 segundos e tentar memorizar tudo. Um quadro negro, um homem de meia idade com cabelo cinza e olhos verdes, e que também estava segurando um bastão feito de madeira. A bolinha fala que acabou o tempo, manda o Prota fechar os olhos e começa a perguntar quantas linhas tinha escritas no quadro. O Prota fica confuso dizendo que a bolinha tinha mandado ele olhar para o professor. A bolinha responde que ele mandou o Prota usar o professor como foco e não olhar para ele. A bolinha fala que o Prota não lembra de nada por conta que ele só olhou para aquilo que o importava. E diz que a maioria das pessoas não usam seu campo de visão completo. Ela fala para o Prota focar em todo o seu campo de visão e memorizar cada figura como se fosse um desenho. Relaxar seus olhos para assim conseguir ver de modo vasto. Nisso, o Prota fica igual um doente treinando a visão dele no meio da aula. O pessoal olhando para ele e pensando, que moleque retardado. O Prota começa a sentir seus olhos arderem e sua cabeça quase explodindo. Seu mentor fala que isso é ótimo, pois fadiga era só por conta que os olhos do Prota estavam secos. Mas no caso da dor de cabeça era diferente. Ao que parecia, a dor apareceu por libertar um atributo que estava dormente. Em seguida, seu mentor fala para eles continuarem o treinamento. E mesmo o Prota todo lascado, fala animado, entendido. Esse cara realmente é um psicopata, velho. As meninas olhando pra ele, esse cara é retardado. Os dois continuam treinando, avisando o Prota, fazendo perguntas e tal. Mané, o Prota chega em casa com a visão toda lascada. Pô, tá parecendo que esse treinamento era pra deixar o cara cego, velho. E não pra deixar o cara com a visão vasta. Tô começando a desconfiar isso aí. O mentor do Prota fala que para um primeiro dia até que foi aceitável, já que o nosso meninão não teria lhe pedido para descansar. O Prota olha para a bolinha e pergunta:
Então, se eu pedisse para descansar, você deixaria? A mulher olha pro Prota e fala, não. Fazia um bom tempo que o Prota não era levado ao extremo desse jeito. O mentor dele fala que tinha uma forma para ele não se acostumar com os treinamentos, já que se acostumar significa que ele teria estagnado. E no caso, era treinar trocando de método. Os pontos fortes do nosso Prota era sua estamina aprimorada pela quantidade de treino absurdo que o Prota fazia e sua mentalidade por treinar os movimentos fundamentais. Já o ponto fraco do nosso Prota era a rigidez, pela repetição dos mesmos movimentos fundamentais. Em outras palavras, faltava flexibilidade, tanto mental quanto física para o nosso Prota. O Prota questiona, e a aura? E a esgrima? O seu mentor então explica que a esgrima é basicamente usar os movimentos fundamentais adequados para cada situação, mas tinha uma esgrima ainda mais poderosa. Mas quem diabos iria ensinar isso para alguém com nada além de uma promessa de fidelidade? O Prota diz que seu mentor tem razão, e seu mentor responde que seria estranho o Prota parecer sabendo usar sua aura, sendo que ele nunca treinou isso. Portanto, ele ensinaria o Prota depois que eles saíssem da academia. Por enquanto, o foco do Prota era treinar até conseguir derrotar o Leão Loirinho. O Prota fica animadão, mas o seu mentor fala que isso não era o suficiente e que iria aplicar uma punição no nosso meninão toda vez que ele respondesse errado. E assim, o Prota treme na base. O mentor do Prota não estava assediando ele sem motivos. Isso era só uma coisa chamada de condicionamento operacional. Apesar da mentalidade do Prota ser útil, além da força de vontade do Prota, ele precisava de alguém para dar meio que um empurrãozinho de leve, sabe? Mesmo o Prota não concordando sobre a decisão do seu mestre, no fundo, ele sabia que Alcide estava certo. Seria impossível conseguir tudo começando amanhã. E já que ele iria ser punido cedo ou tarde, ele também deveria se decidir e experienciar logo isso. O Prota começa a ficar motivado e fala que vai conseguir desenvolver a resiliência correspondente também. O Alcide pergunta se o Prota iria querer mesmo esse treino e ele responde, manda bala. O Alcide dá um choquezão no Prota e o cara fica todo queimado na cama, velho. Isso foi só 5 segundos e como esse foi o primeiro, ele não conseguiu ajustar a força direito do choque. O Alcide fala que ia dar uma segurada na próxima vez, mas claro, a intensidade iria aumentando se o Prota ficasse errando várias vezes seguidas. O Alcide fala para eles darem seu melhor. O Prota fica putaço com o Alcide, mané. No dia seguinte, com o sol do Nordeste, né? O Prota já tava correndo igual o Bolt. Na aula tava usando sua supervisão. Chega o professor tava ficando incomodado. Em seu quarto também estava treinando plantando bananeira, com apenas um dedo. O cara virou Vegeta. Bom, o Alcide começa a fazer várias perguntas, né? Como quantos pombos tinham no telhado do dormitório. O Prota consegue acertar. Ele também pergunta qual voaria primeiro. O Prota também acerta. Em seguida, ele pergunta quantos pombos tinham na janela. O Prota fala que não tinha nenhum. Na verdade, aquilo era um corvo. E o Prota também acerta. Isso tudo com o Prota mal conseguindo ver direito, sem se esforçar bastante. Nada mal, né? O Prota conseguiu isso tudo em um mês. O cara tava evoluindo pra caramba. O Prota fica felizão e já pede uma pausa. Descansar, né? Carana de ferro. Mas quando ele menos espera, chega o Leão Loirinho atrás dele. Já fazia um tempo que o Prota não viu o Loirinho. E também fazia metade de um mês que o Prota também não falava com a Chloe. O Leão Loirinho fala que tinha ido lá por conta que ele estava um pouco preocupado com o Prota. Mas vendo que ele estava bem, ele já fica um pouco aliviado. O Prota pergunta com o que o Leão estava preocupado. Ele diz que estava preocupado porque fazia um mês desde que o Prota desafiou ele pela última vez. Ele pensava que o Prota tinha desistido igual todo mundo. Mas pela cara do nosso meninão, parecia que ele estava bem ansioso para quebrar essa loira do Chan na porrada. O Prota pergunta se dava para perceber tanto assim. Menor, como que não percebe? Tua mão tá saindo até raio, parceiro. O Prota manda o Loirinho vazar, já que ele tinha acabado seus negócios por ali, né? O Loirinho fala que fazia um tempo que eles não conversavam. Então, por que não aproveitar esse tempo para tal ato? O Prota, frio e calculista, pergunta o que eles tinham para conversar. Já o Loirinho fala que 10 minutos eram suficientes. Em seguida, o Prota senta do lado do Loirinho
E o leão loirinho pergunta se o Prota já tinha ouvido algum rumor que ele não era um plebeu. O nosso meninão paga de doido e fala, talvez, mas qual era a necessidade de você estar me falando isso? Não parecia que você estava tentando esconder isso. O cara realmente meteu uma dessas, meu nobre. Ou talvez o Prota precisava conversar com ele formalmente por conta disso. Bom, o loirinho começa a ficar sério e fala que vai dizer algo ao Prota, mas pede que ele pense nisso como vindo do leão, que está escondendo sua identidade, e não de um simples calouro. O Prota concorda, o leão continua perguntando se o Prota sabia que ele tinha aceitado seus duelos por um lado. O Prota fala que sim, o loirinho poderia facilmente recusar todos os seus duelos, que mesmo assim ele não seria afetado de nenhuma forma. Era só ele recusar e não usar sua identidade, que estava de boa. Mas ele aceitava todos por generosidade do vitorioso. E ele dá um papo pro Prota, dizendo para eles terminarem logo com isso. O Prota fica assustado, achando que ia ser naquele momento. Mas o leão loirinho fala que não era naquele momento, mas que eles fizessem o seu próximo duelo ser o último. Com uma esgrima pura, sem aura como sempre, o bagulho tava parecendo uma despedida de morte da parte do leão, velho. Mas em troca, eles iriam usar espadas de verdade, ao invés das de madeira lá. E se ele vencesse esse duelo também, ele propôs que o Prota virasse seu subordinado. Depois disso, o Prota só tava de escutar. O Prota saca a ideia e fala que isso era tipo uma aposta. Mas em seguida, o Prota pergunta que garantia ele tinha de que o nosso meninão manteria essa promessa, já que não era nada como um contrato mágico, era apenas uma promessa verbal, poderia ser quebrada a qualquer momento. O leão fala que é verdade, se fosse feita com qualquer outra pessoa, mas no caso do Prota, ele sabe que ele honraria suas palavras, um homem inflexível, que veio por todo esse caminho com o seu puro orgulho. O Prota pergunta se o trato seria se ele perdesse, ele viraria o subordinado do leão loirinho. O loirinho confirma e o nosso meninão fala beleza, mas e se eu ganhar? E observe que ele falou isso com toda a confiança do mundo, mas o loirinho não estava botando tanta fé na vitória do Prota não. Em seguida, o loirinho fala que daria o que ele quiser, mas calma, portanto que isso não ponha a sua honra e a de sua família em perigo. Esgrima arcana, métodos de cultivação de aura, elixires ou qualquer outra coisa. O Prota confirma e fala que decidirá no dia do duelo. O loirinho fala para o Prota lhe dizer quando ele estivesse pronto, já que ele precisava preparar o local. Ele precisava saber com 3 dias de antecedência. Apesar do Prota ter mostrado toda aquela confiança e tal, por dentro ele tava se cagando de medo, velho. O Alcide já percebe e pergunta se o Prota estava com medo, e diz que ele estava respondendo bem o preguiçoso agora há pouco, e pergunta se ele estava com medo depois de chegar tão longe. O nosso meninão fala que não era isso, ele só queria saber se realmente tinha ficado mais forte. Embora o treino do mês passado que o Prota tinha colocado em prática tenha sido muito difícil, ele não sentia que tinha ficado mais forte, tá ligado? Por isso que ele estava tão nervoso. Bom, o Alcide fala que o Prota tinha sim ficado mais forte, mesmo ele não percebendo. A visão é um tipo diferente de força. Era óbvio que o Prota não era capaz de senti-la, já que ele não tinha usado direito. Ele fala também que tinha tomado outras medidas em questão a isso, e que não era para o nosso Prota se preocupar. O Alcide já lembra que o Prota tinha um teste físico mais tarde, então algo inesperado iria acontecer, e nunca mais o Prota iria repetir aquilo de novo. E o Prota já fica como? Felizão. Bom, aqui já vemos o tal teste físico que o Alcide tinha citado. Bom, da última vez que o Prota fez esse teste, ele tinha ficado em último. Embora as capacidades físicas puras sejam avaliadas sem o uso de mana, os que ocupam os primeiros lugares eram sempre os da classe nobre, por conta que os nobres, além da aura, recebiam elixires e treinamento físico. Então, o nono lugar estava de boinha pro Prota. O Alcide pergunta qual o rank do outro leão, e o Prota já fala que ele sempre fica em primeiro, mas o Alcide já esperava por isso. Entretanto,
Ele parece que treinou bastante, mas não tanto quanto o nosso protagonista. Tinha uma prova nesse teste aí, que era uma corrida de curta distância, que era basicamente dar 2 voltas ao redor do campo. O bagulho tem 800 metros, e o Leão Loirinho fez isso em 1 minuto e 20 segundos. Em seguida, o Alcide pergunta em quanto tempo o Prota fez. O Prota tinha feito essa prova em 1 minuto e 40 segundos. 20 segundinhos de diferença, pouca coisa, hein? O Alcide manda o Prota não se assustar antes de tentar. Na verdade, era para ele não se assustar por já ter tentado, porque nesse caso, agora o Prota tinha ele como suporte. O Prota já fala que confiaria no Alcide, a prova começa e o Prota já larga na frente. Todo mundo vendo aquilo já fica impressionado. O Prota bateu seu próprio recorde e quase também bateu o recorde do Leão Loirinho. Por causa de 10 segundos, ele não bateu. O Prota conseguiu terminar o teste físico em 1 minuto e 29 segundos, superando seus 1,40. Pra tu ter uma ideia, até o professor ficou impressionado, achando até que o nosso meninão tinha aprendido Aura. Mesmo o Prota dizendo que não, o professor disse que iria verificar. Nosso meninão manda ele em frente. Em seguida, o professor verifica e confirma que o Prota não tinha aprendido nenhum tipo de aura. E se ele tivesse aprendido, ela seria eliminada naquele exato momento. O professor vendo aquilo, fala que não estava acreditando que o Prota tinha mudado tanto em semanas. Em seguida, o professor fica curioso e começa a perguntar qual tipo de treinamento o Prota teria feito. O nosso meninão fala que só tinha treinado apenas os fundamentos básicos. O Leão Loirinho, vendo aquilo, já começa a ficar sério, porque ele viu que o Prota não era o mesmo fracote de antes. Bom, o nosso meninão já vai tirar satisfação com o Alcide, né? Pra saber o que tinha acontecido com ele. O Alcide começa a rir, e o Prota manda ele parar e responder a sua pergunta. O Alcide começa a explicar ao Prota que não existia só a força que vinha dos músculos, também existe o conceito do sistema nervoso. Os músculos, obviamente, têm neurônios conectados a ele, e a força que os músculos podem exercer depende do desenvolvimento desses neurônios. O Prota começa a entender, mas fica na mágoa por nunca ter ouvido falar disso antes, nem pelos professores da academia, e já que o Prota tinha treinado seu corpo várias vezes até o limite, o Alcide decidiu focar em seu sistema nervoso, aprimorando ainda mais sua força. Sabendo disso, o Prota pergunta o que o Alcide tinha feito para que isso acontecesse. Bom, para surpresa do Prota, foi só aquele castigo que o Alcide tinha aplicado nele, aquele choque de leve que o Prota estava tomando. Isso fortaleceu o sistema nervoso do Prota. Escutando aquilo, o Prota já dá um gritão desacreditado, meu né. Isso significa que toda vez que o Prota chegava até o limite, quando sentia aquela dor, como se seus músculos estivessem sendo rasgados, era por conta que o Alcide tinha soltado algo que estava adormecido por mais de 10 anos no Prota. A dor extrema que o Prota sentia toda vez que ele chegava até a falha do treinamento da visão, foi do processo de desenvolvimento do sistema nervoso dele. O nosso meninão já questiona o porquê que o Alcide não falou isso para ele antes. Mas o Alcide fala que se ele tivesse dito, o Prota ficaria deprimido. A razão do Prota ter dominado a visão foi para fugir exatamente dessa dor. O Alcide já manda o Prota agradecer a ele por ter feito tudo isso. Mas vamos pular esse diálogo chato e vamos pro que interessa. Era a vez do Leão Loirinho fazer a prova da corrida lá. O cara consegue bater o próprio recorde e ficar em primeiro, como sempre, né? O Prota vendo aquilo, parecia meio decepcionado com ele mesmo, mas o Alcide fala que era para ele se sentir orgulhoso, porque iria ser estranho o Prota superar o mimado em apenas um mês. O Prota fala que sentia que podia vencer, que podia não, na verdade que iria vencê-lo. Aqui já vemos o Prota no dormitório perguntando qual seria o próximo treino. Bom, o Alcide fala que o treino de visão do Prota estava ótimo, e em questão da capacidade física do Prota, não tinha muito que ele pudesse fazer para mudar isso. Então ele decide que era bom o Prota pegar uma experiência em combate, para que o Prota pudesse efetivamente aplicar tudo que ele aprendeu. O Prota já fala que seria difícil conseguir experiência, e é por isso que o Alcide fala para eles saírem daquele lugar. O Prota implora para o Alcide ensinar esgrima para ele, mas o Alcide explica que seria impossível, por conta que para aprender a esgrima dele, o Prota também teria que aprender a aura.
Então ele manda o Prota abandonar essas fantasias, por conta que, sabendo disso, seria fácil demais o Prota tomar contra-ataques do Leão Loirinho. E isso seria muito fácil para o Leão Loirinho derrotar o Prota. Então o que restava era o Prota conseguir experiência em combate. O Alcide já pergunta se tinha alguém que começaria uma briga com o Prota facilmente. O Prota fala que isso era uma academia, não uma favela. Não tinha pessoas assim naquele lugar. Mas vamos ser sinceros, até nós achávamos isso. Mas no dia seguinte, enquanto estava andando pela academia, aparece uns nobres chatos pra cacete, enchendo o saco do Prota, querendo quebrar ele na porrada. O Prota começa a tirar onda com os caras, até que chega um cara de cabelo branco, achando que ia baixar a moral do Prota. E o cara já chama o Prota pro X1. E claro, ele não ia correr, né, meus nobres? Ele já aceita. Mas o Prota dá uma condição para o figurante. Fala que quem supervisionaria a luta deles seria o instrutor Helmut. O figurante, todo emocionado, tá nem aí e já aceita. Bom, como vimos no último capítulo, o Prota chamou o figura pro X1 e ele aceitou. Pegou em merda isso aí, hein? Aqui já vemos o Alcide falar qual seria o método de treino que o Prota iria usar. Do nada, aparece uma janela de status do Prota. Mas ele fica tipo, que diacho é isso? Tá usando o hack em mim, moleque? Em seguida, o Alcide mostra os status do Elmonte, aquele moleque que o Prota iria enfrentar. Bom, apesar de ser os status do Elmonte, o Alcide fez isso com base em seus próprios padrões. Então, né, não era 100% precisa. Bom, o Prota, olhando os status do moleque, pergunta por que ele era tão fraco assim. Mano, o cara era mais fraco que o Prota, que não tinha aura e também não era de uma família nobre. O Alcide explica que se ele fosse o segundo filho de uma família de condes, provavelmente tinha consumido todos os tipos de elixires e também deve ter passado por um treinamento duro para ficar mais forte. Mas mesmo que alguém coma uma tonelada de elixires, se não puder digeri-los, é inútil, por conta que só se tornaria alimentos nutritivos normais. E o treinamento, ele nem se compara com o do Prota. Certeza que esse moleque treinou fofo. E se eles fossem mais a fundo e pensassem que ele não fosse usar a aura, os limites das habilidades físicas dele é apenas como um rank de 99 pontos. Mas o Prota pode superar esse limite fácil, com a ajuda do Alcide e o próprio trabalho duro do Prota. Mesmo sem aura, o Prota poderia derrotar todos aqueles bastardos. Bom, o Prota saca a ideia, então isso significa que o Prota, em termos de habilidades físicas, não perderia para ninguém. Em seguida, ele diz que dessa vez irá mirar o topo e não para baixo. E também não tinha como ele perder para esse tal de Elmonte aí. Até o nome do cara é de boneca, Deus me livre. O nosso meninão pergunta por que seu título estava daquele jeito. Bom, o Alcide manda o papo pra ele. Se ele não tivesse gostando, era só ficar mais forte. O famoso se não gostou, então faz melhor. Enquanto estava caminhando pela academia, o professor chama o Prota e diz que ele tinha mudado muito em um mês. O cara estava orgulhoso, igual o pai fica do seu filho depois que o moleque consegue carregar seu primeiro saco de cimento. Bom, o professor diz que iria parar o nosso Prota por achar que ele estava agindo de forma imprudente, mas diz que nem iria precisar. O Prota fala que não estava entendendo nadinha do que o seu instrutor estava falando. O Helmut acha que o Prota estava fingindo ignorância. Em seguida, ele manda o Prota dar o seu melhor. E o Prota continua lá, sem entender nada. E ele explica com todas as palavras que parece que o Prota é burro. Ele diz que era para o Prota dar uma lição naqueles cebosos. Agora sim, esse doente entendeu. Bom, o Prota chega até sua luta, né, contra esse moleque de cabelo feio aí, parece uma cuia, mas beleza, né? Bom, o cara já chega querendo insultar o Prota, mas o nosso meninão é frio e calculista. Olha pro Helmut e fala que iria começar agora. Bom, antes de começar de verdade, o Helmut pergunta qual era o objetivo do figurante nessa partida. Bom, o figura fala que queria que o Prota admitisse seus crimes. Não sei quais crimes eram esses, mas ok, né? Já o objetivo do Prota era que esse merdinha parasse de irritá-lo. Só isso mesmo. Bom, a luta começa e o Alcide já pergunta se o Prota queria ver os status desse moleque aí.
mas ele fala que tava de boa. O cara já vai pra cima do Prota, mas tinha alguma coisa errada. O cara era muito lento, velho. Dava tempo do Prota fazer uma refeição, voltar, dançar break e os carvalhos. Mas quando o figura tava chegando perto de encostar no Prota, o Prota acerta um ataque tão rápido que todos na arena ficam perplexos. Vendo a velocidade do Prota, mané, foi só uma marretada de madeira na cara e o moleque desmaiou. O problema é que o cara, mesmo depois de ter perdido, queria continuar. O instrutor não queria deixar, barrou ele logo. Mas o Prota fala: relaxem, princesas, vem pro fute, molecote, vem pro fute. O figura chorando que ia botar o Prota no bolso, jurando. O cara fala que não ia pegar leve com o Prota, e o Cid já manda o Prota não terminar com apenas um ataque dessa vez. Pegou em merda esse figurante aí. Era a primeira vez que o Prota tinha usado a visão em uma batalha real, e pelo visto, ele se saiu muito bem, né não? A batalha recomeça e o figura vai pra cima do Prota dando vários ataques. Já o nosso meninão só tava defendendo facilmente, até que ele usa sua visão de novo. Com isso, o figura tava tão lento que o Prota conseguia ver seus movimentos, braços, pernas e pupilas. Dava até pra enxergar qual seria o próximo movimento do cara, pra tu ter uma ideia. O Alcide explica que por conta que o Prota descobriu os movimentos iniciais do figura, ele será capaz de descobrir o que ele faria em seguida. Só que o figura avisou que não ia pegar leve com o nosso meninão, né? E é exatamente isso que ele faz. O cara começa a usar sua aura. Agora o negócio ia ficar bom. Ou não, né? Porque mesmo assim, o Prota ia conseguir ler seus movimentos. O engraçado é que esse doente começou a fazer vários ataques consecutivos de forma imprudente contra um oponente que ele acabou de perder. Iniciantes. O cara mal sabia distribuir a estamina durante uma batalha, já que ele era um amador, né? Mesmo com o fortalecimento de habilidades físicas, com a aura tinha seus limites. Daí aparece uma abertura e o Prota acerta a coxa direita do figura. Bom, como vocês podem ver, a batalha tá bem equilibrada. Uma hora o Prota bate e outra hora o figura apanha. O figura já dá um passo para trás e fala que era para o Prota ter acabado com ele com aquele ataque. Enquanto tava falando merda e não tava prestando atenção na batalha, o Prota acerta vários ataques consecutivos no figura. E foi como o Cid tinha mencionado: se o Prota quisesse usar a visão no treino, um alvo em movimento era a melhor opção. Depois de apanhar bastante, o figura acaba desistindo, coisa que ele deveria ter feito no começo, vocês não acham? Mas quem somos nós para julgar, né? E o vencedor foi o nosso querido Leão, mas não é o loirinho não, hein? Bom, o Leão Loirinho e a Chloe já ficam felizes com a vitória do nosso meninão. Já os outros figuras começam a ter medo do Prota. Bom, eles já começam a surgir boatos na academia. O nosso meninão, depois de derrotar um membro do grupo do Elmonte, já pegou um pouco de fama. É igual quando você ganha no Interclasse, jogando muito. O Prota desafiou todos do grupo do Elmonte e mandou eles para a enfermaria, sobrando apenas o próprio Elmonte. O Alcide tava ficando com tédio, por conta que os oponentes do Prota eram muito fracos. Mas o Prota sentia que a última batalha seria completamente diferente. O Alcide já avisa para o Prota não abaixar sua guarda. Bom, e já vemos que o Elmonte vem com tudo, né? O cara não vai mais subestimar o nosso meninão. Bom, o Elmonte tem algumas habilidades roubadas, como a visão de esgrima e também habilidades desconhecidas. Bom, o Prota não gostava dessas habilidades, por conta que pode ter risco dele não conseguir prever com a sua visão. O Elmonte fala que não achava que o Prota iria chegar até ele. Já o nosso meninão fala ao contrário, diz que já sabia que iria chegar a enfrentá-lo. O Caba já começa a se contorcer de ódio do Prota e ele já mete um "agora vão ter que me engolir". Bom, o Elmonte iria ser o oponente de treino perfeito para o Prota. Embora ele não tenha grandes habilidades físicas, nem aura, ele era mais fraco se a aura fosse levada em consideração. Se o Elmonte está no nível de imbuir aura na sua espada, então era bem perigoso para o Prota até mesmo tentar bloquear seus ataques com uma espada de madeira. O Prota tenta adotar uma estratégia para ganhar do Elmonte. E quando a luta começa, mano, o Elmonte já acerta uma filepa de vento na cara do Prota. Mano, o ataque foi tão rápido que ele nem mesmo conseguiu piscar antes. Bom,
o Prota já começa a tremer e ver que a diferença de velocidade entre eles era gigantesca. Bom, o Elmonte tenta recrutar o Prota no meio da batalha, mas o Prota não tava nem aí, que a chance de ganhar dele era pouca. Já parte para cima do Elmonte com muita velocidade, acertando ele. O Elmonte já fica pistolado e começa a xingar o nosso meninão todo. Vendo essa brecha, o Prota começa a tirar onda com o Figura. Mané, o Elcid escuta que o Figura chamou mais habilidade do Prota de inútil e pergunta ao Prota se ele tinha falado isso mesmo. Mané, o Elcid fica pistola e começa a falar um monte de coisa. Mas o mais importante foi que ele ameaçou o Prota dizendo que se os dentes brancos do Figura continuarem no lugar assim que a batalha acabar, o Prota iria ser punido. Um ou dois dentes não eram suficientes, o Prota ia arrancar todos se ele pudesse. O Elmonte já começa a sentir uma presença estranha. Enquanto isso, o Prota vai para cima dele com tudo, acertando vários golpes no Elmonte, mas o Figura consegue se defender. A plateia vai à loucura, vendo que o Elmonte estava sendo encurralado por um simples plebeu. Mas o Leão Lourinho fala que não era bem isso que estava acontecendo. Na verdade, o Prota estava sim na ofensiva, mas isso não quer dizer que o Elmonte não tinha controle do que estava acontecendo. O Prota começa a compensar sua falta de força e de velocidade com a visão de Roderick para antecipar as ações do oponente. Se ele conseguisse ver isso um pouco mais rápido, será capaz de compensar sua inferioridade. Ele precisa ser muito mais preciso e mais rápido também, e também mais amplo, até que o oponente em sua frente estivesse parecendo que está se mexendo embaixo d'água, até que funciona mesmo a estratégia do Prota. Bom, o Elmonte fica putaço com aquela situação e começa a desconfiar, achando que o Prota estava usando sua aura. Mas o instrutor não estava sentindo nenhum traço de aura no Prota. Apesar disso, ele não acreditava que o Prota conseguiria empurrar o Elmonte da arena, velho. Que professor safado. O negócio tava ficando bom, né? Mas o Elmonte decide que iria apelar pra cima do Prota, usando esgrima arcana. O Prota tenta não perder tempo e usa sua visão para prever os ataques do Elmonte. Mas mesmo assim, ele era muito rápido e consegue atacar o Prota. Em seguida, o Prota consegue desviar do ataque. Mas isso não era um ataque, na verdade era apenas uma finta. O ataque vinha em seguida. O Prota não iria conseguir desviar desse ataque, nem ferrando. Mesmo se ele conseguisse desviar, o ataque acertaria suas costelas. E ele não iria conseguir lutar de costelas quebradas, né? Bom, quando ele achava que iria perder, o cara ativa um booster e dá um salto por cima do ataque do Elmonte. Que roubado, mané. Em seguida, ele acerta o ombro do Elmonte, mas o Elmonte não estava totalmente em desvantagem. Para quem tá pensando aí, na verdade, se ele acertasse um ataque na espada de madeira do Prota, ele iria chegar ao limite e assim iria quebrar. Caso sua espada seja quebrada, no combate você automaticamente é derrotado. E foi exatamente isso que o Elmonte pensou. E até tentou, mas o Prota acerta a espada do Elmonte jogando ela pra cima e com outro ataque acerta a boca do Elmonte. Parceiro, arranca um monte de dente. Sacanagem. E a vitória é do nosso querido Leão, de cabelinho preto, hein? O cara é pica, tropinha. Bom, o Elcid fica felizão com a vitória do Prota e já dá os parabéns para o seu discípulo, né? É o certo. Mas ele fala que não estava esperando essa reviravolta do Prota não. Ele diz que tá surpreso que o Prota estava progredindo muito mais rápido do que ele imaginava. E assim, ele conseguiu abrir uma porta para aceleração, piquinha. Enquanto isso, o instrutor Elmonte estava contando quantos dentes o nosso meninão tinha tirado do queridinho Elmonte. Essa cena eu ri demais. Bom, o Elcid explica sobre o que era essa tal aceleração que ele falou para o Prota. Sabe quando tem momentos que o corpo humano se mexe mais devagar que a consciência, especialmente no estado de aceleração? Um reflexo pode ser mais rápido do que a consciência e não tinha nada a ver com a sua velocidade atual. Bom, nesse caso é com a aura que os espadachins conseguem se mover muito mais rápido. Se não usar a aura, seu corpo não vai conseguir resistir à sua força. Então, normal, né? Era aprender a aceleração depois de começar a usar a aura. Mas aqui vem um fato intrigante. O Prota usou a aceleração mesmo sem saber usar a aura. Como assim? Apesar que o Prota só usou apenas nas pernas, né? Mesmo estando incompleta, já era bem impressionante. Quer dizer que o Prota instintivamente ultrapassou seus limites.
com sua pura força de vontade. Ué, mas o Elcid não tinha dito que o corpo do Prota não aguentaria força? Então por que ele estava perfeitamente bem? É muito simples, meus nobres. Foi por conta que o Prota usou a aceleração incompleta. Caso ele tivesse usado ela no corpo todo, as estranhas do Prota estariam para fora. Bom, o Elcid fala que estava na hora e manda o Prota cuidar do seu corpo. O nosso menino confuso pergunta qual hora era essa. Mané, o Elcid aplica a punição do raio no Prota. Parceiro, o cara fica todo lascado no chão de novo. O Elcid manda o Prota agradecer por estar experienciando isso só depois de usar a aceleração e manda ele não usá-la mais, só depois que ele aprendesse a aura, e diz que da próxima vez que ele usasse, ele iria morrer de verdade. Enquanto estava andando pela academia, tava todo mundo fofocando sobre o Prota, mané. Eu não sei vocês, mas eu gostei pra cacete do estilo desse Prota, cê é louco. Se esse vídeo tiver muito like, eu vou trazer a parte 3, com prazer. Vamos que vamos, comenta aí o que acharam do vídeo. Bom, continuando, não acabou ainda não, hein? Não sai do vídeo não. Olha lá, hein? Tava todo mundo comentando algum rumor. Parece que aqueles caras que o Prota derrotou andou espalhando um monte de bosta por aí, né? Sinceramente, hein? Bom, enquanto conversava com o Elcid, aparece a Chloe. A Chloe, mané. Essa mina é caidinha pelo Prota. Os dois vão para um lugar reservado e começam a conversar e tal. O Prota pergunta o motivo de ela não estar na sua aula de alquimia e pergunta se ela estava matando a aula. Ela já chama o nosso meninão de idiota e fala que nunca mataria a aula para ver ele. É óbvio que ela não ia fazer isso. Na verdade, o professor estava doente. Bom, ela cita que algo tinha mudado porque o nosso meninão estava evitando conversar diretamente com ela. Fala que o Prota estava lutando contra nobres do nada e cita que ela e o Leon estavam preocupados com ele. O Prota fica um pouco triste e pensa quanto tempo tinha passado para ele estar conversando com ela assim de um jeito tão confortável. Mas agora ele sabia o motivo disso tudo, como ele se sentiu em relação a ela e o quão invejoso ele ficou pelo Leão que ficou do lado dela. O Prota ficou sobrecarregado pelo seu próprio complexo de inferioridade, pensando que ele não tinha nada de especial. E por conta disso, ele odiou esse mundo. Ele não era grato por nada, nem pelo seu trabalho duro, e se culpava todo santo dia por isso. Enquanto a Chloe falava várias coisas lá, quando ela olha pro Prota, o moleque tava chorando, velho. Tem protagonista melhor que esse? Não, né? Na minha opinião, não tem mesmo. A Chloe se desculpando lá, enquanto o Prota agradecia pelo Elcid ter o salvado, e fala que irá virar um herói tão capaz quanto o dono da espada e ultrapassar as expectativas do Elcid. O Elcid não estava entendendo nada que estava acontecendo ali. O que ele estava vendo era o Prota crescendo só por estar conversando com uma garota. Ele não estava nem aí pro motivo, o que importava era que o Prota agora era digno para aprender cultivação. Meu parceiro, o bagulho vai ficar doido agora. Bom, voltando ao dormitório, o Prota ainda estava viajando com aquilo que a Chloe tinha dito a ele, que ele agora é um hominho. Meu Deus. Sério, falando sério agora, que agora ele estava diferente. Não estava mais nervoso e agora conseguia olhar para frente normalmente, até parecendo o Leão loirinho. Mas tinha uma diferença entre eles. Era como um olhando para cima e o outro olhando para frente. A Chloe pede para que o Prota seja o amigo mais presente para o Leão loirinho, já que ninguém entendia seus sentimentos como o Prota, né? Bom, o Prota fala que iria dar seu melhor, mas na verdade ele pede desculpa porque ele não iria fazer isso. E aqui o próximo duelo entre os dois seria o último. Bom, o dia raia e o Prota já tá treinando igual um condenado. O cara parece o Cristiano Ronaldo. O treinamento com proficiência dá bastante tensão. Por isso, uma simples espada de madeira não aguentaria, já que uma espada de madeira era mais fraca do que uma espada de verdade. O Prota precisava ser cauteloso, e o Elcid já mete uma motivação no Prota, perguntando se ver a janela de status do Leão loirinho tinha irritado ele tanto assim. Mas, meu irmão, olha esse bagulho. Mano, o cara já era mais forte do que os instrutores, mané. O cara era um usuário de aura no nível intermédio. Um nível que até os cavaleiros talentosos só alcançariam lá pros 30 anos. E olhe lá. O que o Cid estava querendo dizer é que ele tinha ultrapassado isso. E olha que ele nem tinha passado ainda pela cerimônia de idade. Imagina se a espada sagrada escolhe esse moleque como seu dono. Rapaz,
o negócio ia dar ruim. O Quara ia ser um deus. Apesar dessa apelação toda, tinha um ponto positivo para o Prota. Ele tinha mais estamina que o Leão Loirinho, mas ele definitivamente era um oponente difícil. Até que o nosso meninão faz uma pergunta intrigante. Só se acontecesse de o Prota perder para o Leão, o que o Elcid iria fazer depois disso? Bom, o Elcid fala que não iria responder, já que ele tinha avisado desde o início que o Prota iria passar por várias provações. E essa luta pode se tornar o ponto-chave para a vida do Prota. Caso ele vença o Leão, o Elcid explicaria tudo para ele. Bom, depois disso, o Prota volta para o seu treinamento embaixo de sol e de chuva. O X1 contra o Loirinho não ia ser apenas um X1. Aquela luta ia valer a honra do nosso meninão. Ele não podia perder. Caso ele perdesse, ele se tornaria subordinado do Leão Loirinho por toda a eternidade. É um motivo bom o suficiente para ele ganhar, né não? E também um motivo bom para a Chloe se tornar uma observadora. O nosso meninão estava achando que o Leão Loirinho estava usando a Chloe como isca para distrair o Prota. Mas claro que esse plano do Leão Loirinho desconsidera totalmente o que o Prota e a Chloe sentiam um pelo outro. Mas mesmo assim, o Prota acreditava que ele era capaz de fazer isso, já que ele era um nobre de alta classe, alguém que tenta manipular os relacionamentos e emoções dos outros. Isso era uma técnica política que não trata os outros em igualdade de condições. O Prota estava enojado com isso. Em seguida, o Elcid pergunta se o nosso meninão estava com raiva, e ele confirma. O Prota estava decidido que iria dar uma lição no Leão Loirinho, até que ele chega no duelo contra o Leão Loirinho. E ele, com toda a cara mais cínica do mundo, fala que o nosso meninão estava atrasado, mas o Prota fala que ele que era precoce. O Prota começa a perguntar onde estava o observador que o Loirinho tinha convidado. Ele diz que essa pessoa estava em um lugar que eles não podiam ver, para assim o nosso meninão não se desconcentrar e usar isso como desculpas. Em seguida, o Prota fala para eles começarem, mas o Loirinho manda o Prota esperar um pouco e toma uma pílula. Essa pílula suprimia a aura. Eu sei que o Loirinho tinha dito que não ia usar a aura, mas mesmo assim, enquanto eles estivessem na luta, ela poderia sair acidentalmente. Então, para que isso não acontecesse e a batalha ser perdida, é melhor ter essa precaução. Agora sim, eles iriam começar. Eu sei que demorou para eu trazer essa parte e vocês estavam esperando pra cacete, que eu tô ligado. Mas chegou a hora e a batalha que todo mundo estava esperando finalmente iria acontecer. O nosso meninão olha pro Loirinho e vê que ele estava muito sério, diferente do seu eu normal, que estava sempre sorrindo. Mas quando o assunto era concentração, o Prota não ficava atrás não, viu? O professor Helmut dá partida na batalha e os dois já começam a se golpear. O Loirinho acerta o Prota tão forte que sua mão fica tremendo. O Loirinho estava atacando e o Prota se defendendo. O nosso meninão achava que era mais forte que o Loirinho, mas parece que não. Toda vez que o Loirinho acertava a espada do Prota, ele tremia tudo. O nosso meninão não iria durar nem 30 segundos se continuasse recebendo esses ataques de frente, até que o Loirinho dá um corte seco, mas o Prota consegue se defender. Mas o bagulho era tão insano. O Loirinho era tão fora da curva que a espada do cara parecia um chicote. O Loirinho estava tão acima daquele cara que o Prota derrotou, o Helmut. E para piorar, o Prota já estava usando o seu Sharingan. Então, isso significa que o Prota não estava simplesmente só lutando normal. Ele estava usando tudo que ele tinha, pô. E mesmo assim, o nível dos dois era tipo Goku e Goten, tá ligado? Mesmo usando o Sharingan, a imagem do Loirinho parecia mais borrada do que todos os oponentes que o Prota já enfrentou. Mas mesmo com isso, o Prota precisava se acalmar. As partes incompletas da imagem do Loirinho iria ser compensada pela experiência que ele obteve com as várias vezes que o Prota lutou contra ele. Dava pra ver que o Loirinho estava usando tudo que ele tinha contra o Prota. E vendo aquela batalha, esse velhote fica desacreditado, perguntando se aquilo era mesmo um duelo entre estudantes. O bagulho estava tão avançado que o professor Helmut começa a falar que a esgrima e noção de combate dele estava melhor do que a de muitos cavaleiros, pra tu ter uma ideia. O Loirinho começa a ficar animado pelo fato do nosso protagonista estar conseguindo acompanhar ele.
o subordinado do loirinho, que é esse velhote aí, ele sabia que o jovem loirinho era genial, mas ele não botava fé que o nosso meninão conseguiria lutar no mesmo patamar do loirinho. Em seguida, o loirinho usa uma finta dupla contra o prota. Mesmo o prota usando toda a força do olho de Roderick, ele acaba sendo acertado pelo loirinho, mas não foi com tanta força. Pelo visto, o loirinho pretendia transformar aquela luta em uma luta de estamina desde o começo. E o pior é que o prota caiu na dele. Essa estratégia funcionava basicamente assim: você se aproximar de seu inimigo para sugar sua estamina e então você aproveita isso para virar a maré a seu favor. Essa era uma tática bem sutil, a qual não te permite cometer nem mesmo um único erro. É uma estratégia que sinceramente não tinha nada de fantasioso nela. O prota conseguia sentir o desejo de vencer o loirinho de longe, mas ele precisava quebrar isso a todo custo, senão o loirinho não iria se submeter ao nosso meninão. Em seguida, o loirinho já se prepara para usar uma técnica chamada de passos rápidos. Essa era uma técnica arcana da família imperial, e ela era muito forte quando usada com a mana. O prota vendo aquilo já fica todo cagado. Bom, essa técnica consistia em usar os músculos, e o fluxo sanguíneo para assim permitir o usuário usar sua força além dos seus limites. Por mais que não seja completa, por não estar usando sua aura, mesmo com a metade do corpo já era o suficiente para acabar com a raça do prota, meu parceiro. Com isso, o prota teve que usar a visão no seu máximo. Em seguida, o loirinho vai para cima e o prota consegue desviar, mas mesmo assim acaba tendo seu braço acertado. Depois de ver a técnica do loirinho, o prota começa a se perguntar se ele realmente não estava usando sua aura. Até que o Elcid fala que ele realmente não estava usando aura nenhuma. Só que o prota leva um sustão com a presença do Elcid. Em seguida, o Elcid explica para o prota que o corpo humano pode ser mais forte e mais rápido do que você imagina. Por mais que existiam técnicas de fortalecimento corporal que focam na velocidade, como a habilidade que o loirinho acabou de usar, também existem técnicas que aumentam a força ou a resistência. Mas enquanto estavam conversando com o Elcid, o loirinho achou que ia pegar o prota de surpresa. Só achou, Que em seguida o prota se defende, os dois dão uma sacaneada um no outro e a batalha continua. O loirinho estava achando que o prota estava muito calmo e ele falou mesmo pro loirinho. Mas na verdade, o nosso meninão não estava calmo coisa nenhuma. O cara estava no seu limite. E por conta da aparição do Elcid, o prota acabou perdendo o fluxo da luta. Mas o prota acaba percebendo que na verdade, o Elcid não tinha lhe atrapalhado. Na verdade, ele o ajudou. O prota volta a manter o equilíbrio na batalha e começa a calcular quantos passos ele daria até que estivesse fora do ringue. O nosso meninão só esteve empurrando o loirinho até agora. Em seguida, o velhote já começa a sentir que a atmosfera tinha mudado totalmente. O nosso meninão achava que só teria uma forma de vencer o leão loirinho, que seria aguentando seus golpes, a fim de proteger a única vantagem que o prota tinha, que era a estamina. A ideia do nosso meninão era esperar o loirinho ficar exausto depois de usar os passos rápidos, mas não foi isso que aconteceu. E a pior solução que o prota tinha disponível era a aceleração, mas era muito arriscada. Em seguida, o prota comenta para o loirinho que aquilo era bastante divertido. O prota só tem que confiar na força que ele veio acumulando todo esse tempo. Era a primeira vez que o loirinho via o nosso meninão tão grande. E o engraçado era que o loirinho estava com a maior convicção que iria conseguir fazer o nosso meninão de seu subordinado. Em seguida, o loirinho usa novamente sua técnica passos rápidos. O certo era para depois do loirinho usar tanto essa técnica sem a aura, era para ele estar exausto. Tendo isso em mente, o prota começa a lembrar do passado, quando o leão loirinho humilhava o cara em seus duelos. Enquanto o loirinho tinha nascido com um talento nato, o prota manejava sua espada todo santo dia. E com isso, um vai na direção do outro. O nosso meninão acaba acertando a espada do loirinho com tanta força que ela acaba quebrando. E vocês lembram daquela tática que o Elmonte iria usar contra o prota lá para quebrar a espada dele? E assim, ele seria eliminado? Bom, foi exatamente o que o prota fez contra o loirinho. E com isso, o prota acabou vencendo. O prota reconhece que o corpo do loirinho era extremamente forte ao poder ultrapassar seus próprios limites, mas ninguém conhece o limite de uma espada igual ao prota, e foi por isso que o loirinho perdeu. Caramba, monstruoso esse prota, pode dizer.
O nosso meninão fica felizão depois de vencer, e o velhote que estava assistindo a batalha vai lá dar os parabéns a ele, e fala que estava de prova em questão da vitória do Prota. Bom, e é aí que a ficha cai pro Elcide. O cara começa a pensar, caraca, e se o leão tivesse perdido pro loirinho? Cara, ele se tornaria subordinado dele para sempre. Em seguida, o Elcide pergunta o que o Prota tinha pedido ao leão se caso ele ganhasse. Depois dessa pergunta do Elcide, o Prota começa a parar para pensar no que o loirinho tinha falado e fala que não tinha algo de que ele precisasse. Em seguida, o loirinho fala que perdeu, afinal, e por conta disso, ele teria que aceitar as consequências, que seria no caso fazer algo que o Prota pedisse. Em seguida, ele pergunta o que o Prota queria, né? O nosso meninão olha pra ele e fala simplesmente que diria a ele depois. O loirinho, escutando aquilo, fica sem acreditar. Mas o Prota diz que não tinha nada em mente naquele momento, então ele diria assim que pensasse em algo. E pergunta se estava tudo bem pro loirinho. O loirinho responde que estava de boa, mas o engraçado era que o loirinho estava tremendo pra cacete. O que será que ele estava imaginando que o Prota iria pedir, hein? Bom, eu já não faço ideia, mas depois da luta, o Prota sai todo lascado da arena e fica feliz por não ter usado a aceleração, já que ia ter chance dele morrer, né? Então ele saiu no lucro. Em seguida, aparece a Chloe atrás do Prota, usando o feitiço de cura no Prota. O Prota fica novinho em folha e a Chloe começa a reclamar com o nosso meninão, falando que não entendia nem ele nem o loirinho, e daí se o Prota perdesse. Mas ela reconhece que o nosso meninão tinha ficado bem mais forte. Em seguida, ela pergunta se ele estava pretendendo sair da academia, e ele fica surpreso, perguntando como que ela sabia disso. O Prota fala que achava que a Chloe iria tentar pará-lo, mas ela diz que ele era tão tolo que mesmo que ela tentasse, ele ignoraria ela totalmente. Bom, ela cita que o nosso meninão sempre foi assim desde criança. Mesmo sendo uma criança, o nosso meninão tinha lutado por 10 horas contra um urso, só para vocês terem uma ideia. Ele sempre desafiou os limites que as pessoas achavam impossíveis de romper. Só que dessa vez demorou um pouco, né? Mas mesmo assim, ele acabou conseguindo. Mas para dar uma gaitada, o Prota fala que achou bem rápido até, considerando a dificuldade. A Chloe fala que ele demorou e demorou muito, viu? Os dois começam a rir igual criança. Pode falar, esses dois têm muita química, papo reto. O nosso meninão diz pra ela que estava bem e manda ela bater no leão por ele. Mas ela pergunta, ué, não é pra curá-lo? Mas o Prota fala pra ela cuidar do loirinho. Pode não parecer, mas depois dessa derrota, ele deveria estar bem deprimido. Então, escutar uns conselhos da namoradinha dele iria ajudar pra caramba no seu futuro. E então, o Prota se despede dela. Mas ela pergunta o que ele faria depois que saísse da academia. O nosso meninão diz que era segredo por enquanto. Em seguida, a mina começa a orar pelo Prota. E o Elcide fica com a pulga atrás da orelha, porque era a primeira vez que ele viu uma maga que não acreditava em deuses orar por alguma pessoa. Bom, o Prota fala que ela era uma boa pessoa, e em seguida fala que ele ansiava por ser uma pessoa especial, e por conta disso, ele desesperadamente dava seu máximo em tudo que ele fazia. Ele queria se tornar uma pessoa que não perderia para nenhum dos dois. Mas mesmo com todo esse esforço, o Prota não foi capaz de superar barreiras como status social ou talento. E bem no fim, o Prota acabou perdendo seu caminho na frente dessas duas pessoas especiais, porque ele sentia que não era bom o suficiente. Mas encontrar o Elcide mudou isso totalmente, livrando o Prota de seu complexo de inferioridade, gravado nas profundezas do seu coração. E com isso, o Prota conseguiu escapar das sombras daqueles dois. E agora, o Prota tinha um objetivo maior, que era se tornar um herói. Ouvindo isso, o Elcide fala que o nosso meninão era uma pessoa materialista. Em seguida, o Prota pergunta se ele estava desapontado com ele, mas na verdade, ele não estava. Qual o problema de querer riquezas e honras? Qual o problema de ser famoso? Ambições eram uma parte central da vida humana, e ter sonhos os levam para a frente, a menos que você vá na direção errada, né? Aí não. As ambições são o que torna os humanos humanos, e foi por esse excelente motivo que o Elcide escolheu o Prota, e diz que a pessoa que deveria se tornar o herói na verdade não era o nosso meninão, e sim o leão loirinho.
O Prota, escutando aquilo, já fica desacreditado, meu parceiro. Ele era o protagonista perfeito, mas pensando no que o Cid tinha acabado de falar, o Prota não seria só mais um, né isso? Em seguida, o Prota cobra o que o Cid tinha falado sobre a luta do Leão e do Loirinho, que essa luta seria um teste para ele. O Elcide fala que o Prota fez bem em vencer, mas não existe uma regra que diz que um herói tem que ser alguém escolhido por profecias e oráculos, ser o percussor do seu futuro com sua própria força, e força de vontade também era algo que um herói fazia. Em seguida, o Elcide pergunta se o Prota estava se sentindo culpado, já que o outro Leão tinha tudo e já tinha nascido em um berço de ouro, porque ele sentiria culpa por alguém assim, né? E a culpa foi do Loirinho de perder para o Prota, que não tinha nada. E por outro lado, foi a espada sagrada e o Roderick que escolheu o Prota. Ele simplesmente só estava atendendo às expectativas. Bom, no dia seguinte, o Prota pede para sair da academia. Quem realmente tinha ficado triste por essa decisão do Prota foi seu instrutor Helmut, e disse que escreveria uma carta de recomendação para o Prota, em vez do seu certificado de graduação. E para completar, o pessoal da academia ainda ganhou um bônus, já que a batalha do Prota contra a panelinha do Elmonte fez com que todos os alunos da classe plebeu e também da classe nobre trabalhassem duro para evoluir. Então o Prota não precisava mais voltar para a academia. Mas para onde o Prota estava indo? Para Nárnia, meu parceiro, conhecer o Rei Leão lá. É brincadeira, ele estava indo para a cidade livre, chamada Blyne, onde os aventureiros se reuniam. Aqui já aparece uma águia massa, e aqui vemos o Prota correndo, chorando e agradecendo por ter saído de uma floresta. Pô, essa floresta estava deixando o cara louco, velho. Bom, naquele lugar onde eles estavam, já dava para ver a cidade de Blyne. E finalmente, o Prota iria poder dormir em uma cama depois de sair da academia há 15 dias. Pô, menor, o cara tava andando pra cidade há 15 dias. Esse moleque é doente. Bom, o Elcide fica reclamando com o nosso meninão por ele chamar a floresta de enlouquecedora e fala para ele agradecer, já que ela tinha se tornado o lugar para o Prota treinar. Há 15 dias, o Prota e o Elcide tinham entrado nessa floresta em seu trajeto para a cidade Blyne. O Prota acampou na floresta pela primeira vez, os goblins não paravam de atacar o Prota e, nessas condições, o Elcide permitiu que o Prota usasse a espada sagrada, em vez de uma espada de madeira. E só para constar, o Prota usou a espada sagrada por 15 dias. Isso o permitiu se acostumar a manejar a espada sagrada e treinar com ela. Mas o Elcide fala que o Prota demorou uma semana a mais do que o esperado. Mano, o engraçado é que o Prota tinha cortado 7 goblins em menos de 10 segundos com a espada sagrada. Meu amigo, mas tudo isso aí foi graças ao footwork que o Elcide tinha passado pro nosso meninão. Mas o que era esse tal footwork aí? É basicamente o treinamento que era focado nos pés com a finalidade de desenvolver posições específicas tanto para os pés quanto para a postura. E o Prota tinha se tornado bem mais forte do que quando ele entrou na floresta. O Prota estava bem empolgado, o cara queria acabar com todos os monstros em apenas um dia. Mas mesmo isso sendo bom, o Elcide manda o Prota guardar isso para quando for a hora certa. O Prota ainda era um jarrinho em construção, se tornar mais forte, acabando com monstros, iria encher esse jarro. Não importa o quanto você tentasse encher esse jarro que não está finalizado, isso resultaria no vazamento e seu esforço vai ser todo jogado no lixo. Depois de um tempo, o Prota consegue chegar na cidade do Blyne e fica feliz por conseguir passar pelo portão de segurança e fala que o pessoal confiava demais no ID da academia, mas isso até que o Elcide cita que aquela cidade era um vilarejo de bandidos. O Prota fica que... O Elcide explica que isso já fazem 300 anos que existiam cidades assim. O Elcide continua explicando sobre o vilarejo lá e o Prota aceita que era bem inexperiente. O Elcide pergunta para onde o Prota queria ir e o Prota diz que iria primeiro procurar por uma guilda, já que o Prota queria se tornar um aventureiro, né? Um mercenário também serviria, mas nesse caso ele não teria tanta mobilidade quanto a de um aventureiro. Mas será que o nosso Prota vai conseguir essa proeza? Bom, eu já vou deixar o resto por conta de vocês. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar seu like e sua inscrição, isso ajuda demais o meu trabalho, vocês não estão ligados.
Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou, ri, até o próximo.